que me parece relevante nesse instante nós debatermos aqui no seminário? Em primeiro lugar, o que nós estamos discutindo aqui é uma dimensão que deverá necessariamente ser objeto de preocupação de todas as esferas que têm trabalhado na construção da verdade no Brasil nesse instante. Como eu já me referi, é um momento privilegiado que o Brasil vive, e acho que todos, nos seus diferentes espaços, têm que estar contribuindo para esse processo de construção da verdade. E, diante do assunto de localização dos mortos desaparecidos políticos, de sistematização das graves violações ocorridas no Brasil, de mapeamento dos locais de repressão e tortura que ocorreram no nosso país, da busca de arquivos e documentações, né? Ou seja, no conjunto dessa agenda que permeia nesse instante as reflexões que jornalistas brasileiros, agentes públicos do Estado, parlamentares, membros de comissões, sociedade civil pelos seus comitês, movimentos de direitos humanos, associações de anistiados, estão todos envolvidos. Existe um pequeno assunto, né? Parece pequeno, mas não é, uma esfera dessa construção da verdade, que é o objeto do nosso seminário. Essa esfera se relaciona com a dimensão internacional da justiça de transição, ou com a dimensão internacional da nossa transição, ou com a dimensão internacional da colaboração das nossas ditaduras durante o seu funcionamento. E por que é importante nós, nesse instante, discutirmos a dimensão internacional desse processo de revelação da verdade, da memória, de busca por justiça e de luta por reparação? Porque nós estamos, no fundo, discutindo três coisas que são centrais, que são talvez condição de possibilidade para o alcance das outras temáticas que são objeto de competência e responsabilidade de todas as comissões da verdade que hoje funcionam no Brasil. A primeira delas se refere às causas da ditadura. A segunda delas, o funcionamento e a manutenção dessa ditadura. Então, o primeiro assunto relacionado à sua origem, o segundo assunto relacionado ao seu funcionamento, né? E o terceiro assunto, porque discutir a dimensão internacional é elemento constitutivo da busca pela verdade. Eu quero então começar pela questão das causas da ditadura militar, já conectando com o que a deputada Erundina, na sua intervenção, fez remissão. Não é possível passar a limpo a história das ditaduras no Brasil sem fazê-la de um modo abrangente sobre uma perspectiva da história das demais ditaduras latino-americanas. As ditaduras no continente latino-americano são resultado de um mesmo movimento ocorrido num ambiente de Guerra Fria, de disputa territorial geopolítica do mundo, e foram ditaduras estimuladas por um desses polos, naquele mundo bipolar, para o objetivo imediato de desconstrução, de destruição, de extermínio do pensamento de esquerda e do pensamento socialista no mundo. É isso, e ponto, em primeiro lugar. Não se dar conta disso, não partir dessa origem, não abordar isso no relatório das nossas comissões, né, é ignorar que o cenário, o contexto internacional condiciona o contexto nacional. E que se hoje no Brasil nós vivemos um ambiente de estabilidade democrática, se hoje no Brasil nós temos eleições periódicas com o exercício do direito de votar e ser votado assegurados, se hoje no Brasil nós temos inclusive alternância no poder de grupos distintos, o que valoriza a nossa democracia, o que demonstra a nossa vocação democrática, e se hoje nos parece, num determinado momento, que não há nenhuma possibilidade de ruptura com a ordem democrática, o fato real é que, independentemente das nossas condições internas, pode-se alterar a conjunção e o contexto internacional, e um movimento universal, numa perspectiva autoritária de restrição às liberdades, restrição aos direitos,
pode contaminar de um dia para o outro as sociedades, os estados, e nós precisamos manter e construir fortalezas para impedir que isso se constitua novamente. Então essa é a grande relevância de se identificar a causa da ditadura, de se identificar a causa daquilo que se instituiu aqui no Brasil. Muito recentemente, um contexto internacional, em razão do 11 de setembro, do ataque terrorista que aconteceu nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, se encadeou no mundo inteiro movimentos de restrições às liberdades, movimentos de perseguições a pessoas em razão da sua origem regional no mundo, em razão do seu sobrenome árabe, em razão da sua religião, né? E foram, a partir dessas medidas constituídas, inclusive medidas de exceção, né? Que geram, por exemplo, a excrescência do fenômeno de Guantánamo, onde pessoas estão presas sem nenhum tipo de proteção judicial, de devido processo legal. Ou seja, e o cenário internacional pode se mudar a qualquer momento. Pode mudar, se pode modificar a qualquer momento. Né? Os golpes de forças autoritárias contra os valores democráticos, eles modificam as suas metodologias. Se no passado o método principal para que o pensamento autoritário se impusesse em determinadas sociedades era exatamente a instrumentalização de forças armadas para que os golpes se expressassem por forças militares, hoje essas formas golpistas se expressam por outros movimentos. Não necessariamente a forma de golpes militares, mas às vezes outros tipos de golpes, e nós estamos diante de, inclusive, né, de um fenômeno recente agora na realidade latino-americana. Então é se dar conta dessa dimensão. As ditaduras da América Latina foram estimuladas por esse contexto da Guerra Fria e, evidentemente, que isso condiciona o tratamento do legado de violência que ela deixou para nós. Por exemplo, o Chile só foi capaz de identificar boa parte da sua história quando solicitou formalmente ao governo dos Estados Unidos a desclassificação de todos os arquivos secretos constante no governo dos Estados Unidos, para que o governo dos Estados Unidos entregasse ao Chile essa documentação, e o presidente Bill Clinton assim o fez, e isso permitiu que o Chile pudesse passar limpo a sua história. O Estado argentino, do mesmo modo, solicitou formalmente ao governo dos Estados Unidos que se desclassificasse todos os arquivos secretos existentes nos arquivos daquele país, para que eles pudessem passar a limpo a sua história. É necessário, é condição objetiva para que a gente tenha sucesso na construção da verdade no Brasil, que o Estado e o governo brasileiro tomem a iniciativa de solicitar formalmente ao presidente e ao governo dos Estados Unidos que eles desclassifiquem toda e qualquer documentação que faça remissão ao período ditatorial no Brasil, que tem acesso a esses arquivos. Isso será bom para o Brasil, será bom para todos nós, será bom para o governo dos Estados Unidos, que já fez esse gesto em favor dos outros países latino-americanos, que certamente também o fará para o Brasil. Nós temos confiança em relação a isso, para que nós possamos compreender a nossa história, né, e comprovar de vez que no dia do golpe estava a 4ª Frota instalada lá em frente à Baía da Guanabara, preparada que, se caso houvesse uma reação da sociedade civil, pudesse ajudar na realização daquele golpe. Em segundo lugar, relativamente ao funcionamento e manutenção das ditaduras, ninguém de nós é ingênuo para achar que uma ditadura se mantém 21 anos sem ter tido apoio de setores da sociedade civil, né? Ela não funcionaria, ela não teria uma duração de 21 anos se não tivesse certamente o apoio de vários outros setores importantes da sociedade civil brasileira. Do mesmo modo, ela não funcionaria se não tivesse um profundo imbricamento relacional com as demais ditaduras que estavam funcionando no território latino-americano. Porque muitos dos nossos perseguidos buscaram em primeira alternativa de luta por sobrevivência
abrigar-se na forma do exílio ou da clandestinidade, outros que foram banidos de forma mais violenta, nos países mais próximos, né? Em busca de um ambiente de liberdade que lhe desse condição. E do mesmo modo, irmãos latino-americanos, quando se instalou o pensamento autoritário, buscaram dentro do território brasileiro abrigo para as suas sobrevivências. E a ditadura, já que ela tinha o objetivo claro de exterminar um determinado pensamento, de exterminar um conjunto de pessoas, exterminar a resistência, esse extermínio, evidentemente, que só seria possível se ele alcançasse dimensões transfronteiriças, para além do nosso território nacional. Então, vou citar alguns casos que certamente na palestra do Jair Christ, que ele poderá aprofundar, mas que são exemplos de como a ditadura brasileira foi colaborativa com as demais ditaduras latino-americanas e vice-versa, né? E como a recíproca é verdadeira. Alguns casos que ainda não estão totalmente claros para nós e que a sociedade brasileira tem o direito de saber. Houve ou não houve uma ação coordenada em torno de um possível assassinato do presidente João Goulart em terras uruguaias. O povo brasileiro tem direito de saber, afinal de contas, é o único presidente da nossa história que morreu no exílio. E nós precisamos elucidar a verdade em torno do perseguido político número 1 do Estado brasileiro. E só seria possível com a colaboração do Uruguai, da ditadura uruguaia naquele momento. 2. Nós vimos agora recentemente documentos que a nossa imprensa investigativa trouxe à tona, demonstrando como a ditadura brasileira ajudou no armamento da ditadura chilena. Mas nós temos que ir além, porque nós temos relatos acumulados na Comissão de Anistia, acumulados na Comissão de Mortos Desaparecidos nesses últimos 15 anos, esse grande processo de reparação que deu visibilidade às vítimas, que atingiu o âmago do estado de negação que o país vivia, onde se dizia que não teria havido torturas, não teria havido perseguições, não teria havido guerrilha do Araguaia no Brasil. Esse momento, esse negacionismo histórico foi rompido pelo trabalho das comissões de reparação, que gerou um processo de indignação e de mobilização popular que desencadeia agora o processo da Comissão da Verdade. Nós temos recebido informações, nós recebemos ao longo desse tempo informações de que não foi apenas um processo de contribuição armamentista, né? Mas que também a ditadura brasileira promoveu treinamento de métodos de tortura para os militares chilenos. Nós recebemos testemunhos dentro da Comissão de Anistia de pessoas que haviam sido perseguidas no Brasil, depois foram exiladas no Chile, e lá no Chile depois foram também perseguidas com o golpe contra o Allende, ou seja, viveram uma dupla perseguição no continente latino-americano. Foram presos no Estádio Nacional, brasileiros presos no Estádio Nacional, e que testemunham que dentro do Estádio Nacional no Chile, em Santiago, foram tratados e cuidados por militares e policiais brasileiros dentro do Estádio Nacional. O que demonstra, mais uma vez, o grau de imbricamento dessas ditaduras. Outro exemplo. Como foi possível, quem engendrou, quem articulou a entrega dentro da ditadura argentina do Major Cervera, do Coronel Cardinho Osório para a ditadura brasileira? Como isso funcionou? Isso em 73 e depois em meados de 73. Como é que isso funcionou? Quem localizou isso dentro da ditadura argentina? Quem os buscou? Quem os trouxe para cá? Se não fosse esse episódio, nós não teríamos, por exemplo, o desaparecimento do Major Cervera. Então, como é que isso funcionou? Outro exemplo, caso um pouco mais notório, o sequestro dos uruguaios Universindo Dias e Lilian Ceribete,
no Rio Grande do Sul em 1978, sequestrados dentro do território brasileiro, com a colaboração de forças policiais brasileiras pela ditadura uruguaia. Como é que isso foi possível?